A herança de si mesmo. Qual é o legado que você deixa para a sua própria existência, para aquilo que você constrói nas suas relações? Você evolui diariamente? Quando chega o final do dia, o que você sente que melhorou em você? E principalmente, como que a sua existência fez com que as pessoas à sua volta evoluíssem? Perguntas profundas, né? A gente conversou sobre todas essas questões e muitas outras com o Antenor Camargo aqui no programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada. Queridos amigos da Rede Assim, a rádio mais informada, está no ar o programa Valor Humano com Rafael Takei, palestrante de propósito. E vamos agora conversar sobre o nosso momento Ikigai para você viver o seu propósito. Raciocínio crítico. Crítico às vezes parece que você está se contrapondo a outras pessoas, mas não é bem por aí. No caminho para você viver o seu propósito, é muito importante você conseguir dialogar com as pessoas. Existe um caminho antigo para essa jornada chamado dialética. Você entender que meras opiniões que você coleta ao longo da sua vida, os famosos achismos, a gente pode chamar de hipóteses, ou seja, ideias que ainda não foram devidamente comprovadas, certificadas. Devidamente testadas por um método científico, elas podem se transformar em teses. São as coisas que você acredita, sabe na sua vida, que não são verdades absolutas. Elas sempre estarão expostas a possíveis antíteses, aquilo que contradiz as suas teses. Hoje a antítese parece um inimigo, mas a verdade é que se você conseguir dialogar, observar e respeitar as suas antíteses, vocês serão capazes de criar sínteses, novas visões sobre o que você antes sabia e que agora aprendeu a pensar diferente. Falando sobre todo esse amor pelo saber, pelo discutir, pelo pensar e ter um raciocínio crítico, a gente tem aqui o Antenor Camargo, que vem conversar com a gente. Ele que é diretor da Fundação Logosófica de Taubaté, atua como engenheiro também na Novelli. Seja muito bem-vindo, Antenor. Obrigado, Rafael. É uma honra poder participar de um propósito tão elevado quanto o que vocês têm, né, nessa atividade de compartilhar conhecimentos em prol do bem da humanidade, pode-se dizer assim, né? Muito obrigado, Antenor. Conta para nós o que é a atuação da logosofia. Rafael, a logosofia é uma ciência e, como toda ciência ou todo embasamento científico, ela tem que ser sustentada por um método. Então, a logosofia é uma ciência. Ela foi criada em 1930 por um pensador e humanista argentino chamado González Pecotti. Em 1935, ela veio para o Brasil. Ela iniciou suas atividades no Rio e em Belo Horizonte. Na década de 50, final da década de 50, 59, ela se estabeleceu também em São Paulo, capital. E a boa notícia é que ela está presente aqui em Taubaté há 5 anos, está fazendo aniversário até esse mês. Tá? E o objetivo dessa instituição é, como está lá na denominação, em prol da superação humana. É uma instituição ligada à área de educação e cultura. Possui colégios no Brasil, são 8 colégios, e o objetivo é fazer com que o ser humano possa ser pleno. Essa evolução, essa plenitude, ela é alcançada através de uma jornada, né? Quais são os princípios principais dessa jornada? Olha, é interessante essa pergunta, que eu gosto muito dela no seguinte sentido. Muitas vezes algumas pessoas perguntam qual o seu propósito nesse processo, né? Talvez fosse essa uma pergunta que você ainda fosse me fazer. Eu levei muito tempo. Eu tenho que fazer uma ponte rápida aí com um elemento do passado para poder explicar. Tá? Eu sou de uma família em que, na minha casa, os meus pais, sempre a minha família foi maior do que a família biológica. Por quê? Porque meus pais mudaram para uma cidade próxima aqui, da cidade onde é a rádio, e os meus familiares, eles moravam em lugares muito pequenos, sem muito recurso. Isso há 40 anos atrás, mais ou menos 50 anos atrás. Então, todo mundo que queria evoluir de alguma forma, o ponto de referência era vir para a minha casa, né, a casa da minha família. Então, eu sempre vi essa trajetória
dentro do meu ambiente familiar, que é uma das vidas, né? A vida familiar. E isso sempre me causou assim muita alegria de ver a luta deles, né, com os poucos recursos que possuíam, sempre influenciando na trajetória de outros familiares. Esse esforço em querer crescer, Sim, estudar, aprender. Exato. Minha mãe era uma docente, né? Docente profissional, né? Além de docente da vida, assim como meu pai. E isso foi muito interessante. Então, isso é uma referência que eu sempre tive. Ou seja, e por muito tempo, eu observava isso e falava, esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. Eu tenho que fazer algo semelhante e, se possível, melhor, né? Porque eles deram o que eles tinham de melhor. E interessante que em um momento da minha vida eu tive contato, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito inquieto. E eu tive contato com um livro. Quando você olha para ele, você fala, um livro pequeno, você vai ler assim, você sentou, você lê o livro, né? O livro chama-se Herança de Si Mesmo. Está aqui na minha mão. Isso aí. E esse livro, ele trouxe um impacto no meu interno, que é uma outra parte da nossa vida, né? A vida interna, que contribuiu demais para a realização desse propósito. Porque eu concluí, depois de pesquisar, depois de contato bastante com essa ciência, que a nossa vida a gente tem que buscar elementos de síntese, em termos de direção. E eu descobri que 2 verbos são os verbos que norteiam a minha vida hoje. O primeiro verbo chama-se evoluir e o segundo verbo chama-se servir. Então, hoje, o norte, para todas as minhas vidas, eu cheguei à conclusão, por esse estudo, que eu tenho 7, depois a gente pode conversar quais são, né? Todas numa mesma vida biológica, mas são 7 ciclos que a gente tem numa mesma vida, né? Certo, 7 vidas que eu vivo ao mesmo momento. Não é um ciclo temporal em termos... É a vida familiar, a vida profissional, isso, é a vida, né, e tudo mais que a gente constrói. E isso, concatenado, traz uma energia e um equilíbrio intenso. Servir e evoluir. Servir à evolução das pessoas. Como será que o Antenor vem fazendo isso ao longo da sua jornada? A gente continua conversando sobre isso na volta do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.